Newton, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Que bom falar com Tudo você. ótimo, tudo ótimo. Bom, primeiramente é um prazer de te ter aqui comigo nesse podcast ou nesse bate-papo mesmo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre você e um pouquinho também sobre liderança e como foi você fazer todo o processo de branding pessoal. Bom, primeiro de tudo, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Camila de Aguiar, estrategista em marcas pessoais, atendo precisamente executivos e empresários para ajudar no posicionamento e aumentar a percepção de valor das suas marcas pessoais. E, Newton, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você. Quem que é o Newton? Legal, Camila. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar falando aqui com você também. Fico muito feliz, adoro conversar com as pessoas, trocar ideias. Eu acho que a gente sai sempre melhor e evolui, né? Bom, eu sou o Newton Ferrer, eu tenho uma carreira aí de muitos anos e sou especialista em liderança de pessoas, gestão de equipes e vendas. Tudo que envolve aí marca, comunicação, é o que eu faço hoje em dia. Ótimo, ótimo. E me conta um pouquinho, Newton, quando você entrou em contato comigo para fazer o teu processo de, digamos assim, rebranding, né? Porque todo mundo já tem uma marca, você já construiu uma marca ao longo da tua carreira, né? Então as pessoas já te reconheciam de uma determinada forma e você veio buscar mais reconhecimento e um reposicionamento da tua marca pessoal, profissional. Como que foi fazer esse reposicionamento? E eu digo assim também, uma nova tomada de consciência da tua marca pessoal e profissional e também até mesmo enquanto líder, né? Isso. Bom, primeiro, a jornada toda, a experiência toda foi ótima. Eu acho que a condução e a forma como você conduz o processo valoriza bastante, então foi bem produtivo. Mas tem um ponto que eu acho que é de evolução na carreira e super necessário hoje, que é a junção do que as pessoas reconhecem em você, identificam em você como a sua marca, no mundo offline, vamos dizer assim, e para o online. Então, num primeiro momento, o que eu queria era mais amplificar isso e unificar. Eu queria assim, puxa, o que as pessoas já identificam ou valorizam no meu trabalho, ou até os pontos que eu tenho também para evoluir e melhorar, eu falei, putz, eu queria que isso ficasse convergente com quem eu sou também no mundo online. Num primeiro momento era isso que eu queria, mas com o desdobramento e com o trabalho que a gente fez, para mim foi ficando cada vez mais claro e óbvio que tinha um trabalho inicial para ser feito mais profundo de autoconhecimento, para depois isso repercutir e se desdobrar nas ações ali para um rebrand, e foi o que eu fiz. Então, eu acho que foi maravilhoso, tem sido, né? Não é um processo que eu acho que termina, ele é contínuo, e a gente precisa ir se adequando, se precisa ir se adequando com as coisas que são lançadas, com as coisas que aparecem, com as coisas que nós somos demandados, né? Eu acho que você fechar os olhos para isso e não querer interagir com esse universo acaba perdendo oportunidades, né? Sim, com certeza. E eu vejo também, eu acho que você pode dizer muito bem, que o processo de branding, o entendimento da nossa marca pessoal, existe momentos de tomada de consciência e maturação, para entender de fato qual é o meu posicionamento, qual é a melhor forma de me posicionar diante do mercado e também na própria empresa que você trabalha, né? Como você bem disse, não somente no online, mas também no offline. E eu vejo que você mudou muito o seu posicionamento também no online, né? Na forma de se comunicar com as pessoas,
porque dessa forma também o mundo externo, né, o mercado, ele começa a te perceber com outros olhos, que anteriormente não era possível, né? Só quem realmente conhecia o Newton pessoalmente, no dia a dia, conseguia perceber, né, todas as tuas habilidades, o teu diferencial como pessoa e como profissional. E então eu te faço a pergunta: como que foi esse teu novo posicionamento como profissional e o que que influenciou na tua carreira, se influenciou de forma positiva digamos assim, na forma do teu reconhecimento de mercado? Eu posso destacar algumas coisas, Camila. Primeiro, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu consigo interagir com alguma pessoa e a pessoa me dá um feedback que, de uma certa forma, aquela informação, aquela mensagem ajudou ela de alguma forma. Porque, às vezes, dependendo do seu estágio, da sua jornada, da sua idade, da sua maturidade, pode parecer uma coisa muito simples. Mas para um jovem que está começando, ou um jovem que está sendo introduzido no mundo corporativo, ou às vezes alguém que está fazendo uma migração de carreira, está passando de uma área, vamos colocar mais técnica, para uma área de negócios, às vezes uma opinião que você dá, um artigo que você compartilha, aquilo ajuda demais aquela pessoa, porque era o que ela estava precisando ler ou ouvir naquela hora. Então, eu acho que esse é um dos tangíveis que eu consegui perceber nessa jornada, de alguns contatos com pessoas que já trabalharam comigo no passado, pessoas que eu não conhecia, que me procuraram e falaram: ah, poxa, eu li o que você compartilhou ali, ou o que você mandou, o que você escreveu, tem tudo a ver com o que eu penso, gostei, vou tentar praticar, tal. Então, isso é uma coisa que me deixa enormemente satisfeito. E aí, fazendo um parênteses, né, Camila, eu acho que quando a gente busca esse reposicionamento de branding, uma das coisas que precisa fundamentalmente a gente saber é o que a gente quer mesmo, né? Então, o que eu queria lá atrás era que essa visão do online fosse muito parecida também com o que eu sou no offline. Eu não queria mudar isso. Então, eu acho que esse primeiro insight aqui, eu acho que eu percebi que foi uma coisa que me trouxe prazer, satisfação. A outra, como trabalho com gestão de pessoas, com vendas, com relacionamento com muita gente, gosto de falar com bastante gente, gosto de ter relação, eu percebi o que você comentou agora há pouco. Algumas pessoas que eventualmente não me conheciam começaram a ter alguma interação e começaram a ter uma percepção de quem é o Newton, mesmo sem estar conversando com o Newton numa reunião ou presencialmente. E aí eu tive um caso, Camila, de uns 10 dias atrás, assim, muito bacana, que eu fui numa empresa, uma empresa grande, uma multinacional, e eu já tinha tido uma reunião com as pessoas dessa empresa por duas vezes, mas uma reunião online, bem superficial assim, nada de muito profundo. E a gente teve uma reunião presencial uns 10 dias atrás. E aí, nessa reunião, uma das diretoras dessa empresa, ela falou assim: poxa, eu vejo algumas coisas que você compartilha na sua rede social e tudo mais, tal. Acho que você traz uns temas bem interessantes, tal. Eu gosto bastante do que você coloca lá. E então, assim, aí é o segundo insight, porque assim, como uma relação, né, totalmente online, ali através do LinkedIn, de uma certa forma, já me aproximou daquela interlocutora que eu queria ali, e como eu fui para uma reunião que era presencial, mas ela já tinha vamos Ela colocar já assim, te uma visão, conhecia de uma ela já certa me conhecia. forma, você já Isso, impactava ela de uma certa forma. E exatamente. depois ela só veio, de fato, confirmar quem você era no presencial. Eu vejo Isso. muito, Newton, que você, de fato, é um líder de pensamento. Não importa o cargo que você esteja, a posição que você esteja executando, mas as pessoas querem ouvir o que você tem para dizer. E isso impacta nos teus parceiros de negócios, clientes e também liderados.
Porque muitas vezes no dia a dia, principalmente no formato híbrido, a gente não consegue ter essa interação, essa comunicação. E quando você se posiciona, você diz o que você pensa sobre um determinado assunto, as pessoas conseguem entender. Poxa, eu não sabia que o Newton pensava assim, fez total sentido essa análise dele e o compartilhamento de uma determinada informação, né? Que você escreve também sobre, lógico, tecnologia, sobre inovação, o que está acontecendo no mercado, mas também sobre liderança, né? Porque é um dos cargos que você vem executando ao longo da sua carreira. E eu vejo o quanto que você pode impactar na vida dos teus liderados com o teu posicionamento como líder, né, como executivo, como uma pessoa que tem toda uma experiência e que pode inspirar essas pessoas também para o posicionamento delas como profissionais. E como que você vê essa relação, né, com a sua marca pessoal, digamos assim, com esses potencializando a sua marca pessoal com os seus liderados? Impactou alguma coisa no relacionamento entre eles? Eu acho que como eles já me conheciam bem no offline, né, eu acho que impactar não, mas eu acho que resgatou algumas pessoas que já trabalharam comigo no passado, e aí pessoas que trabalharam numa mesma posição ou em outras posições, ou que fizeram parte do meu time, ou trabalhavam na mesma organização, né, não necessariamente no meu time. Eu acho que isso daí aproximou. E as pessoas que trabalham diretamente comigo, o que facilitou foi o que você falou, de você compartilhar um pensamento ou algum insight e não necessariamente ter que ficar restrito ali, que você está compartilhando aqui num grupo de WhatsApp ou numa reunião e tal, você se posicionar abertamente. Aliás, esse é um tema, Camila, que eu estou buscando evoluir, que é de me posicionar mais com exatamente o que eu penso e independente do tema. Então, se a gente pensar um tempo atrás, uns meses atrás, a gente teve uma disputa eleitoral, está com alta polarização e tudo mais. E isso eu fiquei pensando muito, porque a gente não fala nada, você, tudo bem, você pode passar desapercebido ali, vai acabar não se desgastando. Mas para quem se relaciona com as pessoas e lidera, precisa se posicionar, eu acho. Então, puxa, se você, Camila, não gostar da minha opinião ou do que eu penso, faz parte e tudo mais, mas você precisa saber o que eu penso. E aí, isso com os meus liderados hoje, eu acho que é uma coisa que também aproximou, porque eu tenho procurado colocar minhas opiniões e me posicionar. A gente tem temas importantes, Camila, que as lideranças das empresas precisam se posicionar. Diversidade, pauta antirracista, eu acho que é uma coisa que eu aprendi, não tenho vergonha nenhuma de falar, aprendi de pouco tempo para cá, mas assim, eu sou um cara totalmente privilegiado pelo lugar que eu nasci, a criação que eu tive, por ser branco e tudo mais. Então, se eu tenho algum poder hoje de influência ou de liderança, eu preciso me posicionar para ajudar a corrigir uma distorção na sociedade de anos aí e tal. Então, eu acho que isso, quando você se posiciona e deixa mais claro, também traz as pessoas para mais perto, tanto aquelas pessoas que pensam da mesma forma que você, mas as pessoas que também divergem, né? Mas ela sabe quem você é. Acho que isso que é Perfeito. E importante. eu acho que tem que ter uma certa divergência, porque, como eu digo, nós somos únicos, né? Nós temos a nossa marca pessoal e a gente vai expor aquilo que a gente acredita, os nossos valores. E é importante a gente comunicar isso para o mercado, e tudo bem. Tem muitas vezes que pessoas não têm os mesmos valores que os nossos, não acreditam nas mesmas coisas que a gente, mas está tudo bem, né? O importante eu vejo é você compartilhar os teus pensamentos, a tua ideologia, aquilo que você acredita.
e assim as pessoas vão criando a tua imagem, porque eu vejo que a gente tem que ser muito intencional naquilo que nós fazemos, né? A gente tem que ser estratégico na forma que a gente pensa, na forma que a gente se comunica, até mesmo para trazer uma comunicação assertiva, trazer clareza, né, de quem nós somos para o mercado, porque eu sempre digo, se nós não falarmos quem nós somos, as pessoas vão interpretar da forma que elas acharem. E de fato, como você falou, eu preciso expor aquilo que eu penso, eu preciso expor quem eu sou para que as pessoas de fato me reconheçam e conheçam. Pergunta, Newton, como você vê o papel da liderança hoje nas empresas? Trazendo um pouquinho dessa tua expertise de liderança, né? Você comentou alguns pontos que é importante trazer o time para perto, né? Entender um pouquinho a necessidade deles, né? Como liderados, e como você vê esse papel eu digo que é uma nova liderança, principalmente nesse nosso momento híbrido, né, nessa nosso novo cenário, digamos assim. O que você pode dizer e compartilhar para a gente aqui a tua percepção em relação à liderança nas empresas? Tem uma questão bem sutil que pouca gente fala, comenta, mas os líderes estão perdidos. Se a gente pegar de pouco tempo para cá, poucos anos para cá, o cenário de incerteza, de instabilidade, ele aumentou muito. E ele ganhou proporções assim que saiu do controle de qualquer uma das pessoas. Então, e eu mesmo olhando o meu papel como líder, no passado, talvez eu tinha a falsa impressão que eu controlava alguma coisa. E hoje eu tenho a certeza absoluta que eu não controlo nada, né? Então, você tem que justamente saber lidar com o imprevisto, com a incerteza, com a mudança o tempo todo. E isso gera um componente que está presente na sociedade aí muito forte, de mais ansiedade ainda. Uhum. Então, quando você combina essa ansiedade com os momentos de pressão também que uma liderança sofre, Sim. de fatores diferentes, mas ela sofre pressão de todos os lados, o líder se perde muitas vezes. E eu vejo muito em algumas organizações assim, às vezes só de conversar, às vezes por uma entrevista, eu consigo olhar assim e falar: esse cara está perdido. Uhum. E muito porque não se adaptou, não está conseguindo se adaptar com essa transição, esse novo modelo. Tem um problema, às vezes, de insegurança própria. Então, um líder inseguro, com essa ansiedade, com esse cenário todo, ele vai ter comportamentos que não seriam naturais dele, mas ele vai ter como uma válvula de escape. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade para novas lideranças, é o primeiro destaque. O segundo quem lidera hoje tem que cada vez mais trabalhar a sua pessoa, né? Eu tenho que estar bem comigo mesmo para eu conseguir ter tranquilidade e liderar qualquer outra pessoa, qualquer outra situação. Se eu não estiver bem, se eu estiver inseguro, se eu estiver com problemas, se eu estiver com medo, receio, se eu tiver... Isso tudo vai afetar no meu estilo de liderança. E isso afetava também antes, só que a diferença é que antes existia muito o conceito do comando e controle, de hierarquia. Então, eu sou de uma geração que eu aprendi a trabalhar e com alguns ditados tenebrosos, né, que Sim. ficavam na minha cabeça, tá, mas que era assim, ó, não importa se a Camila é uma boa gestora ou não, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que engolir sapo e eu tenho que passar por isso. Verdade. Hoje, isso foi parte de um tempo, tá, mas isso hoje é inadmissível e não faz sentido nenhum. Se a Camila não é uma boa gestora, ou se eu não tenho afinidade, não está convergente com os meus princípios, com o que eu quero, tchau, Camila, eu vou procurar outro lugar.
e eu Uhum. vou encontrar outro lugar que tem alguma afinidade comigo. Então, é por isso que eu falo assim, tem uma oportunidade maravilhosa para novas lideranças e para quem já está nesse mercado tem que se adequar, se modernizar, tem que trabalhar de uma forma diferente, porque senão não consegue reter talentos, não consegue expandir, ter uma rede maior ali de contatos, ou ser aquela pessoa Perfeito. que atrai boas pessoas, tal, que tem um clima agradável, vai ter uma rotatividade absurda e o principal de tudo, vai deixar de aprender. Camila, eu tenho falado aqui ultimamente, eu tenho aprendido demais com duas pessoas que trabalham comigo e uma delas muito jovem, tem 27 anos. Nossa, Então eu aprendo sempre com ela. E só que assim, eu também sei que eu tenho a possibilidade também de ensinar algo para ela, com de certeza. trazer algum ponto assim que eu já tenho na experiência, tal, que eu estou acelerando para ela também. Então é uma troca, tem que aproveitar essa troca, né? Eu vejo muito, você comentou, né, uma pessoa de 27 anos consegue também te ensinar, essa questão da humildade, a pessoa não pensar: "Ah, eu já sei tudo, essa empresa já não serve", mas será mesmo que eu já sei tudo? Então eu acho que tem que ter esse espírito de humildade também, para a gente conseguir evoluir juntos. E aí você pontuou também a questão da contratação de líderes. O quanto é desafiador contratar pessoas que querem se engajar com a causa do negócio, da empresa, daquilo que eles fazem. Muitas vezes, eles acham que somente as skills necessárias para executar uma determinada atividade já está ok, está dentro do escopo que a empresa pede. Só que será que essa pessoa ela vai ter sustentabilidade dentro dessa empresa? Será que ela consegue abraçar as causas de médio e longo prazo? Então, eu vejo muito isso, né? E muitas vezes a pessoa vem para resolver um problema imediato, mas ela não consegue se engajar, né, com a cultura, a organização, para fazer a diferença aonde ela está. Exato. E isso, Camila, vai acontecer que os dois vão perder tempo, né? Às vezes a companhia onde ela está trabalhando gastou, vai gastar recursos, tempo ali, aprendizado, tal, que não vai servir para, não vai ser perene. E essa pessoa também, ela vai ter a remuneração dela, vai passar um período, mas não vai ter ali, não vai conseguir deixar seu legado, sua marca, e muitas vezes até não vai conseguir transformar essa passagem até num grande aprendizado para ela poder prosseguir a carreira. Então, a gente começou falando ali do meu processo para rebrand e agora é o mesmo ponto que a gente está discutindo aqui agora. É você ter consciência do que você quer. O que, que eu quero, o que, que me faz bem, o que, que é convergente com o que eu penso e o que eu não quero nem passar perto, não quero ter contato, não quero ver. Putz, ó, às vezes vai pagar um grande salário, vai ser maravilhoso, mas tá bom, isso aqui eu deixo para a próxima, nesse momento eu não quero. Não tem problema nenhum fazer isso. E também não tem problema nenhum a gente mudar de ideia, viu, Camila? A gente pode mudar de ideia, deve mudar de ideia, mas só precisa ter um posicionamento coerente, né? Não dá para falar uma coisa e fazer outra. Perfeito. E a gente tem que colocar energia, né, eu acho que esses líderes, novos líderes, né, ou liderados, eles têm que ter energia no que eles fazem. Independente, né, se é, de repente, aquilo que eles querem fazer ou não, né. A gente não vai fazer tudo que realmente a gente gostaria, mas eu vejo que, assim, precisa ter um propósito, um engajamento com a empresa. A gente fala muito também do intraempreendedorismo, que a gente precisa empreender na própria empresa. Eu acho que os líderes, né, esses novos líderes também podem trazer essa filosofia para que traga cada vez mais resultados e todos fiquem satisfeitos de uma determinada forma, né, Newton? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Newton, e agora, para finalizar o nosso bate-papo aqui, com muito conteúdo bacana, muita informação rica que você trouxe aqui para gente,
Eu quero agora que você nos indique aí, não sei se você tem lido algum livro interessante que você poderia compartilhar aqui conosco, o nome de um livro que pode fazer a diferença aí nas nossas vidas. Ah, legal. Camila, eu tenho um livro que me ajudou demais aí, recentemente, um livro mais de negócios, mas o nome é O Jogo Infinito. É do Simon Sinek, e que ele é um grande escritor, eu acho que eu já li outros livros dele e tal, e ele é com uma cabeça brilhante, mas o Jogo Infinito ele muda a perspectiva de várias coisas relacionadas ao empreendedorismo, a corporações e também aos relacionamentos. Mas como a gente começou aqui, a gente foi falando de algumas coisas de liderança, envolvendo também comportamento humano, eu vou dar uma outra sugestão de um livro também muito impactante para mim, que é A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro da Brené Brown e é fantástico o livro porque traz alguns pontos que a gente conversou aqui até sobre a coragem que a liderança precisa para descer do pedestal e falar, putz, isso aqui eu preciso aprender, ou eu não sou bom nisso, Perfeito, ou aquele sentimento que a gente tem de exaustão, né? Você trabalha, 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 faz, faz, faz e parece que nada tá bom. Acho que todos exato, nós já sentimos isso em algum momento e lidar com isso é você ter a consciência que você é imperfeito mesmo, você não vai ser perfeito nunca, tá? Então esse livro perfeito. também é muito bom. Newton, e para finalizar, uma frase, você tem alguma frase, alguém que pode te inspirar e inspirar a gente também? Ah, sim, eu tenho uma que tem ficado na minha cabeça durante esses últimos dias, fortemente, e eu acredito que a frase é dela mesmo, porque foi super espontânea, mas a Dani Junco é uma empreendedora, ela tem uma startup com negócios para mães empreendedoras, chama Conheço. Bitumami. E ela, outro dia, um mês atrás mais ou menos, ela fez um vídeo e ela trouxe uma frase que para mim caiu como uma luva, né? Se eu sei quem eu sou, o mundo não vai me confundir. Eu acho que Perfeito, essa frase para mim é maravilhosa porque a gente tem muitas distrações, muita confusão que o mundo coloca na nossa frente. E se você não tiver consciência de quem você é, você abraça caminhos errados, toma decisão errada, se envolve com pessoas erradas. Então, a frase dela me marcou por isso. perfeito. Newton, obrigada pela tua contribuição, adorei o nosso bate-papo. Desejo sucesso na tua jornada como líder, como executivo, que faz a diferença no mercado e se preocupa com a sua marca pessoal. Então, obrigada mais uma vez pela confiança e até uma próxima. Camila, eu que agradeço imensamente aqui a oportunidade de falar com você. Também agradeço aí o brilhante trabalho que você faz, que também transforma e ajuda muitas pessoas, né? Eu acho que quanto mais pessoas você conseguir ajudar com esse seu trabalho, melhor é para todo mundo, né? Para as empresas, para essas pessoas mesmo que conseguem achar outros caminhos. Então, parabéns pelo rico trabalho que você faz. Obrigada, obrigada mesmo, Newton. E foi bom falar com você e até uma próxima. Até a próxima, Camila. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau.